Mestre Jesus possa permanecer conosco. Vocês já pararam para se perguntar o quão importante é vivermos em família? O quão importante é termos alguém do lado para abraçar, para conversar, para retribuir todo o nosso amor e todo o nosso carinho? Estamos passando por esse período desta pandemia e esse período é um período de muitas reflexões. Neste livro, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, este professor de neurologia e professor de psiquiatria da Universidade de Viena nos deixou neste livro a sua autobibliografia e nos deixou um grande ensinamento de como devemos enfrentarmos os nossos dias de desafios. Ele passou por períodos de dificuldade, porque ele foi retirado do seu lar e foi levado para o campo de concentração. Mas como ele conseguiu sair com vida de um campo de concentração em que muitos perderam a vida, muitos ali retornaram ao plano espiritual. E ele nos conta, neste livro, a sua trajetória daqueles anos em que passou em vários campos de concentração. Nos conta que ele foi retirado do seu lar, foi colocado naquele vagão de gado em que várias pessoas ali ficavam. Aquela viagem durou vários dias e disseram que eles iriam ser enviados para os campos de trabalho. Quando o vagão parou, quando o trem parou e eles puderam perceber que eles estavam em Auschwitz, aquele campo de concentração, em que já estava bem famoso, sabiam que eles não iriam trabalhar, que muitos ali iriam retornar para a sua verdadeira pátria, para a pátria espiritual. Naquele momento em que eles perceberam que chegavam ao campo de Auschwitz, passaram vários pensamentos de desespero, de preocupação, se ficariam vivos ou se perderiam a vida. Quando o trem parou, o vagão abriu, aqueles soldados então colocaram aquelas pessoas para fora e ali então começou a seu momento de desespero, o seu momento de seleção. A primeira seleção, que era a primeira e que haveria muitas. Fizeram com que ficassem em formação. Fizeram uma fila e eles passariam então por um soldado. E esse soldado estava com a mão estendida e ele virava o polegar ou para a esquerda ou para a direita. E aquele guarda olhava para uma mulher e colocava a mulher, inclinava o polegar para a direita e a mulher iria para a direita. Mais à frente uma criança e ele virava o polegar para a direita. Mais seguinte vinha um homem muito alto, vistoso, e ele virava o polegar para a esquerda, e assim sucessivamente. Foi quando Viktor Frankl passou e ele, minutos antes, alguém disse:
passe com a cabeça erguida e olha nos olhos daquele guarda. E foi assim ele fez. Ele passou, o guarda então virou o dedo para a direita. Ele foi levado para aquele lugar onde estavam aquelas mulheres e aquelas crianças. Foi num ímpeto. Um guarda estava por perto, olhou para ele, olhou com um certo olhar diferente, pegou então, puxou pela gola da camisa e levou para o lado esquerdo. Foi por instantes. Foi então levado para um lugar onde pediram para que todos retirassem todas as suas roupas e ficassem despidos para que eles fossem tomar um banho. E eles ficaram abismados quando daquele chuveiro saíam água, e eles começaram a rir, pois sabiam que aquele era um campo de concentração e muitas pessoas dali saíam mortas, saíam assassinadas. E eles ficaram então felizes quando daquele chuveiro não saíam labaredas, saíam água, e eles puderam então tomar o seu banho. Ficaram apenas com os seus sapatos, mas logo em seguida, num outro pavilhão para onde eles foram levados, foram colocados roupas cinzas, umas roupas parecidas com as outras. As roupas não cabiam, as roupas eram pequenas, sabiam que passariam fome e frio, porque o frio estava chegando. Num outro pavilhão foram então colocados, pediram para que retirassem os seus sapatos, e cada um então se agachou e foi retirando os sapatos. Deram-lhe para todos sapatos que não cabiam em seus pés. Começaram a sentir as dores daquele campo de concentração. Foram levados para um outro pavilhão, aonde passariam vários anos. Eram tábuas em que não poderiam encostar a cabeça e nem retirar os sapatos para que pudessem recostar a cabeça. Em um quadrado com 1 metro de comprimento e 2 metros de profundidade, era ali que eles dormiam. Mais de 5, 10 pessoas. Eles não poderiam dormir de bruço, nem de barriga para baixo. Eles deveriam dormir de lado, porque não cabiam um junto com o outro. E era bom, porque isso fornecia o aquecimento daqueles períodos de frio. Ele não saberia que passaria por tanta privação. Dariam apenas uma refeição por dia. E era o que eles conseguiam se alimentar. Faziam uma jornada de trabalho árduo. Ele, que era um médico, começou a retirar dejetos daquelas valas. E eles não poderiam nem fazer cara de nojo, porque se eles fizessem alguma cara de nojo, aqueles guardas que estavam ali, olhando arduamente para cada um que ali estivesse, eles levavam coronhadas e levavam socos e pontapés. Não poderiam fazer cara de nojo para aqueles dejetos que ali eles estavam limpando. E os dias foram passando, e este livro nos revela o que ele buscava. Qual era o sentido da sua vida? Nos momentos de amargura, nos momentos de aflições, ele sempre lembrava daquela pessoa amada. Ele não sabia que aquela pessoa, e ele nem imaginava se aquela pessoa que ele tanto amava, que era sua esposa, estava viva ou se estava morta. Ele apenas imaginava, e o seu imaginário ele conversava
que ele não sabia se era espírito ou se a pessoa aparecia para ele em imaginação. E mesmo assim, naqueles momentos de dores, ele parava, elevava o seu pensamento e conversava com aquela pessoa amada. E a pessoa amada retribuía o seu pensamento e aquilo reconfortava. Ele aprendeu a conviver com todas aquelas dificuldades do campo de concentração. Ele trabalhava uma semana para poder ganhar, que era o que eles ganhavam, um cigarro por uma semana de trabalho. E ele sabia que ele precisava ter aquele cigarro com ele, que ele não poderia fumar o cigarro, porque quando ele juntava 3 ou 4 cigarros, ele poderia trocar por algum tipo de alimento, que era, na maioria das vezes, uma batata, que ele conseguia ingerir aquilo e era aquilo que trazia reconforto para o seu corpo material, para o seu corpo físico. Olha quanta privacidade! Ele não tinha água direito para comer, para beber, não tinha alimento direito para nutrir o seu corpo e foi consumindo a sua musculatura. Certa vez, ele mesmo brincando com os seus amigos que estavam naquele campo de concentração, que eram saco de ossos andando, de tanto que perdera a sua musculatura e a sua camada de gordura. Eram ossos conduzidos por uma capa de carne, de pele. Era isso que eles passavam, só que ele fazia diferente dos seus amigos. Os seus amigos, quando via a hora do almoço, que era aquela sopa rala, que algumas pessoas conseguiam consumir algo mais, quando aquele soldado pegava aquela concha e enfiava até o final do caldeirão e aquela concha vinha algumas ervilhas. Era isso que eles comiam. A maioria das vezes era aquela sopa rala, aquela água suja daquelas batatas, aquelas poucas batatas cozidas para aquela multidão de pessoas. E ele ali aprendeu a conviver. Naqueles momentos em que a maioria dos seus amigos pensavam que estavam comendo, fazendo uma comida farta, ele não. Ele olhava para aquele prato de comida e conseguia compreender que aquele prato de comida que ali estava, aquela sopa rala, iria alimentar o seu próprio organismo. E ele aprendeu a conviver no campo de concentração com todas as dificuldades, com toda a fome, com todo o frio, com toda a praga, porque ali, com aquela multidão de pessoas que ali estavam uma unidas às outras, havia muitas pestes, havia muitos piolhos. Então, no final da noite, antes de cada um dormir, um começava a catar o piolho do outro, porque se eles não fizessem isso, parte da noite eles perderiam, porque eles iriam começar então a catar o piolho do próprio corpo. Ali então começou a solidariedade entre todos que ali estavam. Estavam num campo de concentração, mas um ajudava o outro. Mesmo naqueles dias de dificuldade, um ajudava o outro. E foi isso que ele nos trouxe e nos deixou neste grande livro que ele fez a sua autobiografia. Conseguiu sair do campo de concentração e se tornou um psiquiatra, um psicólogo, um neurologista e disse que cada um de nós devemos buscar um sentido para a nossa vida. Estamos passando por esses períodos de dificuldade. Qual é o sentido da nossa vida? A doutrina espírita nos ensina que devemos fazer a caridade,
que devemos amar, devemos seguir os ensinamentos de Jesus. E o que nós estamos fazendo? Estamos ficando em casa e não estamos fazendo nada? Estamos ficando em casa e estamos estudando? Estamos ficando em casa e estamos deitados o tempo todo e não estamos fazendo nada? O que nós estamos fazendo na nossa vida? Cada período em que estamos aqui, passamos por alguns tipos de provações, por alguns tipos de dificuldade. O que nós estamos fazendo com a nossa prova, o nosso entendimento? Precisamos dar um sentido à nossa vida. O que nós estamos fazendo? Precisamos, sim, termos Deus, precisamos ter Jesus, precisamos ter essa doutrina maravilhosa que nos fortifica a cada instante. Precisamos fazer igual o gigante deitado, Jerônimo Mendonça, que não tinha nada, ele não conseguia se mexer na cama, mas mesmo assim, com toda a sua dificuldade, ele era transportado com a sua cama de um lado para o outro e transmitia os seus ensinamentos, transmitia os ensinamentos de Jesus. Precisamos disso. Nesses períodos de dificuldade, precisamos ter em mente que Jesus está no leme. Precisamos ter em mente que a espiritualidade amiga está a nos amparar, aonde quer que nós formos, aonde quer que estejamos. Precisamos estar unidos a todos esses espíritos que estão conosco, que estão nos intuindo, que estão nos trazendo a verdade. Precisamos estar unidos, como Jesus está unidos a nós. Na maioria das vezes, nós não conseguimos compreender porque a nossa vibração está muito baixa e nós não conseguimos ouvir a nossa intuição. Mas precisamos o quê? Precisamos orar. Precisamos, se não lembrarmos da oração, que nós precisamos então cantar. Em qualquer religião que nós estivermos, façamos a oração, façamos o louvor, cantemos, louvemos a Deus, louvemos a Jesus. Precisamos estar a todos esses instantes, nesse período de pandemia, com nossa vibração elevada. Jesus nos ensinou, devemos fazer isso. Jesus estendia as mãos e curava. Nós também temos esse poder. Jesus nos disse: podemos fazer, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Possamos, a todos os instantes, estarmos com os nossos pensamentos e com as nossas mãos estendidas para todos esses doentes que nos pedem ajuda. Nos pedem ajuda não fisicamente, mas na maioria das vezes estão doentes moralmente. Precisamos estar com os nossos pensamentos elevados. Precisamos dizer aos outros o que estão em busca, qual é o sentido da tua vida. Muitos estão passando por momentos difíceis, estão passando por depressão em seu próprio lar, sem ter com quem falar. Precisamos, lembramos de alguém querido, peguemos o nosso celular, peguemos o nosso telefone e lembramos. E na nossa intuição, que nós achamos que é intuição, mas não é. Isso é um fenômeno paranormal que nós chamamos de telepatia, comunicação entre mente e mente. Se nós lembramos de alguém, que possamos pegar o nosso celular e ligarmos, porque aquela pessoa pode estar precisando de ajuda. Precisamos lembrarmos de que o nosso instinto, a nossa comunicação entre os espíritos e nós está aqui a todos os instantes. É o que a doutrina espírita nos diz. Devemos compreender a espiritualidade. Nós trabalhamos juntos, nós trabalhamos com a equipe espiritual. Precisamos estar afim,
Precisamos estar a ouvidos para trabalhar mutuamente a equipe espiritual com a equipe material, que possamos fazer jus, como Viktor Frankl nos diz, qual é o sentido para a tua vida, o que você está precisando, qual é o sentido, o que te espera, a quem você ama. Ligue e diga àquela pessoa que você ama: eu te amo. Muitos estão nos asilos, estão nas clínicas psiquiátricas ou na clínica penitenciária, nas prisões, nos presídios, ou então, com essa pandemia, enclausulados dentro da sua própria casa. Precisamos sim fazer chamada de vídeo, o quanto é importante. Esta semana nós tivemos na UTI um senhor que estava muito preocupado porque estava dias sem ver os seus familiares e ele me questionou: onde está escrito, em que lei está escrito que eu não posso falar com nenhum dos meus familiares? Ele estava lúcido dentro da UTI. Fizemos uma chamada de vídeo e isso amenizou, porque ele pôde falar com o seu familiar. O quão é importante nós termos família, o quão é importante nós sabermos que alguém espera por nós, alguém nos ama do lado de fora, ou alguém nos ama em algum outro lugar, alguém nos ama do outro lado da vida, na verdadeira vida no plano espiritual, aqueles que já retornaram para a verdadeira pátria, aqueles que nos amam, que estão na verdadeira pátria espiritual. Precisamos compreendermos que não estamos aqui a passeio. Precisamos compreendermos que nós estamos aqui e precisamos dar um sentido para a nossa vida. Nossa vida está do jeito que queremos ou não está do jeito que queremos? Precisamos dar um sentido. Viktor Frankl achou um sentido para a sua vida e saiu do campo de concentração. Muitos não conseguiam, e numa de suas falas, Viktor Frankl nos deixou revelado que quando aquelas pessoas ficavam muito deprimidas no campo de concentração, elas começavam a fumar o cigarro. E aí, aqueles amigos que estavam ali do lado sabia que aquele que estava fumando um cigarro atrás do outro não teria muito tempo de vida. E logo os dias se passavam e aquele ser que estava fumando vários cigarros, um seguido do outro, não acordava, desencarnava. Muitos que começavam a fumar e perdiam o sentido de sua vida, ia para a cerca elétrica, davam fim à sua vida, suicidavam-se, porque não queriam passar por aquele horror, porque não tinham um sentido. Precisamos dar um sentido à nossa vida. A doutrina espírita nos ensina que devemos ser caridosos, que devemos amarmos, que devemos fazer toda a caridade possível. Jesus nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Devemos ter em mente em que estamos passando por períodos difíceis, mas Jesus está no leme. Deus sabe de todas as coisas. Jesus, o nosso guia, nosso modelo, nosso guia que está conosco a todos os instantes, sabe de todos os nossos sofrimentos, de todas as nossas angústias. Se estamos angustiados, que possamos lembrarmos de Jesus, de lembrarmos do nosso mentor espiritual, do nosso guia espiritual, elevarmos os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e pedirmos ajuda. É isso que nós devemos fazer se estamos passando por períodos de dificuldade.
que precisamos, nesses instantes, estarmos com o nosso coração aberto, que precisamos estar unidos num só coração, num só pensamento, que possamos emanar este amor, que possamos distribuir esses fluidos de amor e caridade para quem quer que chegue ao nosso redor, para quem quer que encontre conosco, para uma live ou algum vídeo ou alguma chamada de vídeo, que possamos fazer essa retribuição, que possamos dar um sentido à nossa vida, que precisamos, acima de tudo, amar como Jesus amou. Que possamos agradecer a presença de todos que esteve conosco, encarnados e desencarnados, que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.